muito boa noite. O Gazeta Esportiva tá na tela e quem comigo está por aqui, olha a dupla, o xerifão do Mesa Redonda, nosso comandante Osmar Garrafa. E o repórter que segue todos os passos do Neymar, Thiago Salazar. Hoje é dia de debater a próxima fase do Paulistão e já pensar também na Libertadores. Marina Buffon e José Paes estão na Avenida Marquês de São Vicente com São Paulo e Palmeiras. Eu quero só esperar para ver o que o Zé vai falar sobre o Vitor Roque. Temos novidades. Tem ainda Alexandre Silvestre com as últimas notícias do Corinthians e muito mais para vocês. Antes, tem dicas, a gente volta já já. De volta por aqui, turminha, a gente começa mandando os parabéns pro Júlio Deló, o nosso diretor de imagens do Gazeta Esportiva, do Troféu Mesa Redonda, do Mesa Redonda também. Julinho, aliás, ele também é autor, né, de um livro, gente, o livro dele, ele faz assim na nossa cabeça, ó. Parabéns, Julinho, muitas felicidades para você. O nome do livro do Julinho é Sedução Algorítmica. Sedução Algorítmica. Ele fala, resumidamente, eu ainda não terminei de ler o livro, mas ele fala sobre como as redes sociais trabalham para atrair a nossa atenção, os mecanismos que eles usam. Olha que espetáculo! É o nosso diretor aqui do Gazeta Esportiva. Tá lá, ó, só comandando a nave, só nos tecladinhos. Só nos cortezinhos aqui. Beijo, Julinho, meu querido. E eu sempre acho que o Julinho tem tipo 29 anos, tem uma carinha de 29 anos, sim. Mas o garoto tem um pouquinho mais de idade, um pouquinho mais de experiência, de viu? vida. O tempo passa para todo mundo, viu? E hoje também, boa noite, né? E hoje também é aniversário do seu Macia, o Pepe. O Pepe! 90 anos, 90 Nossa. anos, né? Segundo ele, como ele mesmo fala, o maior artilheiro da história do Santos, porque o Pelé não conta. Então, um beijão ao seu Macia, 90 anos, muita saúde, muita paz. Gente boa demais da conta, seu Pepe. Muito bom. Bom, a gente segue agora com a nossa enquete do dia. Qual grande tem o adversário mais difícil nas quartas do Paulistão? O Corinthians contra o Mirassol? O Palmeiras contra o São Bernardo? O Santos diante do Bragantino? Ou o São Paulo contra o Novo Horizontino? Então, primeiro todos os jogos vão ser aqui, né? E depois são fora, é isso? Não. É só um jogo e o Palmeiras joga fora. Só o Palmeiras joga fora. Dos grandes, o Palmeiras é o único que não joga em casa. Então é o contrário, né? E é só um mata, certo? É um mata, é isso? É isso. Jogo de ida e volta é só na final. Então agora é um jogo só. Para participar é só entrar no site gazetesportiva.com, mas então o jogo do Palmeiras é o contrário. O mando... Novo Horizontino e Palmeiras. E que então quer dizer, o Palmeiras joga lá em Novo Horizonte, ou seja, com aquela temperatura... Não, São Bernardo. São Bernardo. Quem que é Novo Horizonte? São Paulo. O São Paulo joga aqui. Palmeiras joga no ABC. Palmeiras joga no ABC. Contra o São Bernardo. Contra o São Bernardo. E o São Bernardo pode vender o mando de campo? Tipo assim, mandar para Brasília o jogo? Acho que o regulamento até permite. Não gostaria que isso acontecesse, mas parece que não há essa movimentação, pelo que a gente está sabendo, né? Então tá. Quem que vocês... Olha os confrontos aí. Diretor, facilita para nós. Olha lá, sábado, 8h30 da noite, no estádio 1º de maio, São Bernardo e Palmeiras. Jogo difícil. Palmeiras passa, 3-0. Aí, quartas de final, Corinthians na Neoquímica Arena e Mirassol. Corinthians deve passar. Corinthians passa, 3-0. Quartas de final, Santos e Red Bull. Santos, 3-0. E... São Paulo contra Novo Horizontino. Para mim, esse é o confronto mais equilibrado. Novo Horizontino, nem tendo como base o Campeonato Paulista. Novo Horizontino vem num trabalho longevo, não é? E é um time que pode dar trabalho ao São Paulo. Não é mentira que o ano passado o Novo Horizontino eliminou o São Paulo do campeonato. Eu acho que esse é o mais difícil. E você, Salazar? Eu tô com o Garrafa nessa. Boa noite para todo mundo. Eu acho que o jogo do São Paulo é o mais equilibrado. Inclusive, o Novo Horizontino tem um ponto a mais que o São Paulo na tabela. Não, perdão, 19 para o São Paulo, 18. Um ponto a menos só que o São Paulo na classificação geral. O Morumbi não tem sido um fator tão determinante assim. E o São Paulo tem jogado muito mal. Mas, como a pergunta fala sobre o adversário mais difícil, eu vou no Palmeiras. Porque o Palmeiras... São Bernardo? O São Bernardo, ele fez 23 pontos. Ele fez o mesmo número de pontos que o próprio Palmeiras e ficou em segundo lugar no geral. O São Bernardo ficou atrás só do Corinthians e ficou à frente do Palmeiras no critério de desempate. E joga dentro de casa, bota o Palmeiras para sair do Allianz Parque. Então, acho que o jogo do São Paulo é o mais equilibrado. Acho que o São Paulo, inclusive, está mais perto aí de ser eliminado.
Mas o Palmeiras, para mim, tem a missão mais difícil dessa quarta de final. Todos são à noite? Porque eu vi que todos são à noite, então pelo menos todos jogam, o mais cedo é 6h30, porque isso também pode influenciar, né? Uma coisa é jogar 4 da tarde, 11 da manhã nesse calorão, mas todos aí jogam todo mundo à noite. Apesar que em Santos o jogo à noite não tem significado muita coisa. Nossa, você saiu molhado, graus, tava todo molhado. Umidade relativa do ar de 75% lá. O Palmeiras não tem o fator Allianz, isso hoje, né? Não tem o Você acha que é o São Paulo? Não, Você eu acho que São Paulo, acha que é o Palmeiras? Ali, ó, qual o grande adversário mais Para mim, difícil? o mais difícil é o do Palmeiras. O adversário mais difícil, eu acho que o Novo Horizontino pode dar maior dificuldade ao São Paulo. Eu acho que é o do São Paulo também, mas a gente começa agora o nosso giro de repórteres com Marina Buffon, no CT da Barra Funda. Boa noite, Má. O São Paulo vai atrás de algum substituto para o Pablo Maia? Olá, Michele, boa noite para você, para todo mundo que está acompanhando a gente. Começou a chover aqui um pouquinho, tá uma ventania em frente ao CT do São Paulo aqui na Barra Funda, mas respondendo a sua questão, não vai atrás de um substituto para o Pablo Maia. Quem garantiu isso foi o Carlos Belmonte, diretor de futebol do clube, ontem no Conselho Técnico do Paulistão, que o Alexandre Silvestre esteve presente. Então vamos ouvir nas palavras dele aí bem rapidinho o que foi que ele falou sobre estar no mercado para substituir esse jogador que sofreu essa lesão tão importante no tornozelo. Olha só. Com relação aos substitutos, eles serão encontrados dentro do atual elenco do São Paulo. Os jogadores que fazem parte do atual elenco, aí por escolha do treinador, da comissão técnica, um deles será escolhido para substituir o Pablo Maia. Mas dentre os que estão trabalhando no dia a dia com o elenco. Então aí a gente tem duas informações importantes. Não vai ao mercado e 2, o clube também vai trabalhar com aquilo que tem disponível, que está treinando com o técnico Luiz Subeldia aqui no dia a dia do São Paulo. Ou seja, tanto o Lisiero quanto o Luan vão seguir treinando separado, como já vem fazendo desde o início do ano, e não vão ser reintegrados aí no elenco tricolor, tá certo? Para vocês lembrarem, o Pablo Maia sofreu uma lesão ligamentar no tornozelo direito na vitória sobre o São Bernardo no último domingo, saiu chorando de maca, enfim, passou por alguns exames e amanhã vai realizar a cirurgia. A gente não tem ainda uma previsão de retorno dele aos gramados, tinha se falado em 60 dias, mas a gente vai ter que esperar a cirurgia para depois ver como é que esse atleta vai se recuperando. Tá certo? Além dele, no departamento médico também estão o Ferreirinha que está passando por transição física depois de um problema na coxa, e o Luiz Gustavo também. Luiz Gustavo, que não participou de todo a fase de grupos do São Paulo no Campeonato Paulista e deve demorar um pouquinho ainda para estar à disposição do Subeldia também. Alisson, que foi preservado dos 2 últimos jogos, e o Enzo, preservado do último, devem estar à disposição normalmente para o técnico Subeldia contra o Novo Horizontino. Hoje o elenco ganhou folga, o dia foi livre, não estiveram aqui hoje no CT da Barra Funda. Ontem apenas aqueles que foram reserva ou atuaram menos minutos se reapresentaram, e amanhã, portanto, todo o elenco estará à disposição para iniciar a preparação para esse jogo de segunda-feira que vem, jogo único das quartas de final do Morumbi. Tá certo, Mi? Volto com vocês aí. Beleza, Má, muito obrigada por todas as informações. E aí, Salazar? Olha, o torcedor do São Paulo vai ficar sempre muito preocupado com essa declaração do Belmonte, porque... O Belmonte é nosso. O Belmonte é nosso. Trabalha com a gente. É complicado. Pablo Maia é um baita de um volante, para mim é um dos destaques desse elenco do São Paulo. É realmente uma perda importante para o time do São Paulo, difícil de repor, até mesmo se fosse ao mercado. O São Paulo não tem dinheiro para contratar. O São Paulo não deve fazer loucura. O São Paulo está tentando ali, até entrou num plano de pagamento de dívida e tudo mais, tentando acertar suas contas. Não tem grana para sair agora e contratar alguém à altura do Pablo Maia. Não tem, realmente não tem. E aí tem essas questões dos jogadores que estão treinando separado, que eu também dou razão para a diretoria nessa. Como que você faz para chamar um cara para o seu elenco para jogar sabendo que ele não quer jogar no São Paulo, sabendo que ele está negociando, que ele está pedindo para sair, que ele está procurando outro time? Você vai trazer esse cara para agregar o quê? Então, assim, eu acho que a diretoria do São Paulo ficou numa sinuca de bico com essa lesão. É uma lesão que realmente complicou a diretoria do São Paulo. Vai do Zubeldia encontrar uma solução. Vou dar um exemplo rápido aqui. O Abel Ferreira teve um problema parecido, foi quando ele transformou o Zé Rafael em primeiro volante
E deu certo. O Palmeiras disse, não vou ao mercado, no elenco ali ele não encontrava ninguém, ele mexeu e deu certo. Então, assim, vai um pouco também do técnico tentar e saber trabalhar. Em cima do que o Salazar está dizendo, fica a dica pro Zubeldia que o Alan Franco começou jogando de volante. Né? Você pode começar a encontrar soluções dentro do próprio elenco. O Alan Franco começou jogando como volante, depois ele foi puxado para a zaga, foi contratado pelo São Paulo, é verdade, como zagueiro. Agora, é claro que quando os jogadores estão em disponibilidade, até hoje com esse sistema que é muito fechado, a gente não tem muito profundo conhecimento do que acontece dentro de campo, mas me causa estranheza, por exemplo, a situação do Luan. Né? O Luan surgiu como um belo jogador que era peça fundamental no São Paulo. O prêmio Mesa Redonda, o gol mais bonito, não foi? É isso, né? Jogador promissor. Aí talvez, o que se comenta, talvez algo extracampo não agradou a diretoria, ele foi emprestado, voltou e continua em disponibilidade. Será que não vale uma conversa? Eu não sei, porque a gente não acompanha dia a dia. É que pela declaração, eu estou me apegando à declaração dele, ele foi muito enfático. Só vai jogar quem quer ficar e tudo mais, tá fora, vai continuar treinando separado. Mas talvez isso mais relação a Liseiro, não sei. Enfim, são dois jogadores ali que são, querendo ou não, são ativos do São Paulo. E hoje você não tem dinheiro para ir no mercado, você vai ter que abrir a geladeira e ver o que você vai fazer. Cabe à diretoria, ao técnico se mexer aí. É um problemaço que o São Paulo tem pela frente. Bom, meio-campista Thiago Maia. O Thiago Maia chegou hoje aqui em São Paulo. Sabe para quê? Para acertar com o Santos. E a repórter Thaís Bueno, do site gazetesportiva.com, estava no aeroporto e fez uma entrevista exclusivíssima com o jogador que você confere agora. Primeiro tem que resolver, eu acho que essa semana resolve, né? A expectativa é alta, espero que seja bom para todo mundo. O que significa isso para você nesse momento, se der tudo certo? Cara, é de muita felicidade, né? Muita felicidade. A novela que pra mim não acabava nunca, mas creio que a semana vai se resolver e tudo vai ficar bem. E como que você vê esse retorno do Neymar para o futebol brasileiro, retorno ao Santos? Cara, eu acho que não só pro pessoal que estão jogando com ele no Santos, mas todo o futebol brasileiro está feliz pela volta dele. Eu acho que isso só mostra o quanto o nosso futebol ele é bem visto, é bem valorizado e com a chegada dele, tenho certeza que deu outra maior. Você acha que o Santos vai voltar aos patamares que anteriormente estava com o Neymar agora? Espero que sim. Eu acho que o Santos merecia o que aconteceu no ano passado. Eu acho que o Santos tem que se manter sempre em cima, então eu torço para que se resolva e que se for para ficar, ele possa ajudar o Santos. Só para terminar, uma última perguntinha, eu queria saber qual que é a sua opinião sobre o debate do gramado sintético, gramado natural, que é debater aí no gramado. Particularmente eu não gosto, eu sou um cara que tem um joelho operado e a grama sintética, o pós-jogo sempre é bem difícil. Mas tá bem alta essa pauta, né? Particularmente a gente não gosta, mas espero que isso possa resolver. Muito bom, Thaís. Parabéns pelo trabalho. Salazar ali passou a informação, né? Ela voou para o aeroporto, pegou com exclusividade o Thiago Maia, que tem toda uma escapada. E olha, perguntas excelentes. Parece que ele não vai querer falar sobre... Não, pergunta. Ela foi bem demais. Parabéns, Thaís arrebentou. E é um belo reforço para o Santos. É um jogador que chega... Já está certo mesmo? Não está certo. Ou seja, em se confirmando, confirmando, é um belo reforço para o Santos. Agora... Porque assim, Garrafa, quero pegar o avião, né? Vir para cá. Vem para cá para ir lá conversar. A informação que eu tenho é que ele vai para Santos amanhã, tá? E ele está literalmente aguardando o Santos, porque o Santos precisa se acertar com o Flamengo e com o Inter. São duas negociações separadas. O que o Santos está tentando fazer? Ele está tentando chegar ao melhor acordo, abaixar um pouco daqui. Ele vai assumir uma dívida que o Inter tem com o Flamengo, de cerca de 4 milhões de euros. E o Inter quer mais 2,5 milhões. O Inter não queria pagar nada pelo período que o jogador ficou lá, ainda queria uma grana em cima. É uma grana alta, 2 milhões de euros. Não tem como, o Santos está negociando, vamos parcelar em 10 vezes, ao invés de 3 milhões, vamos para 2, ao invés de 4, vamos para 3,5. O Santos está pechinchando, negociando. A última informação, a última atualização, é que está muito, mas muito perto mesmo de um acordo. A última informação que eu tive é que eles chegaram ali a um acordo verbal, vamos fazer, tá bom, vamos só acertar os detalhes, e por isso que o Thiago Maia pegou o avião. Pegou o avião porque, olha, ele soube
que a coisa encaminhou e deve ser acertada. O fato do jogador tá indo tempo. para a Baixada Santista, significa que só uma questão de tempo. Só um desastre aí para melar a negociação, porque ele tem os empresários, as pessoas estavam contra da carreira dele. Exato. Se o negócio ainda não tá, nem vem. Não vem porque a coisa está embaçada. Não, pode vir que tá. E o fato do Neymar estar no Santos, pesou isso demais, pesou, né? Pesou demais. O Thiago Maia, inclusive, eu fui setorista na época que ele surgiu profissional e ele jogava junto com o Neymar naquela época. Era aquele time da seleção olímpica que tinha Neymar, Ganso, Zeca, Thiago então. Maia. E para ele, isso mexeu demais com ele. Porque ele lá era bancado pelo Roger. Titular absoluto, com o Roger Machado elogiando em toda a coletiva, dizendo que não queria que ele saísse. E mesmo assim, eu questionei uma fonte minha falando, por que mesmo nessa situação ele quer vir? Falou, cara, o Thiago Maia, ele não gosta de zona de conforto, ele quer se desafiar, ele acha que ele precisa se desafiar, precisa voltar para São Paulo, e o Neymar falou com ele, aí pronto, ele tomou a decisão de que, ó, eu vou, mesmo estando bem no Inter. E aí está ele. Aí está ele, agora é só esperar, o Santos precisa se acertar com o Flamengo e com o Inter, tá muito perto disso acontecer, mas ainda não aconteceu. O Internacional quer comprar o carro, andar no carro e não pagar nada. E é um herói que chega ao Santos, né? Que ganhou nosso troféu Mesa Redonda. Aliás, foi um dos momentos mais emocionantes do troféu Mesa Redonda aqui, quando veio aquela senhorinha que ele salvou, Dona Evair, que ele salvou na enchente. Então, olha, um herói, que mais um, uma estrela, que é o Neymar, e um herói. Então vai dar certo esse Santos, hein, gente? E um baita reforço pro Caixinha, o Garrafa. Sim. Esse meio de campo do Santos tá precisando demais. E é um amor ele, reforço, super educado, o Thiago Maia. O Corinthians tentou contratar o Thiago Maia, viu? Não deu certo. Então, o Alexandre Silvestre tá no Parque São Jorge. Você tá chovendo aí, Silvestre? Para participar do Gazeta Esportiva de hoje, eu quero saber como é que eu vou pegar a Radial Leste hoje. Vai daí, Silveira, o Timão tá perto de um novo reforço? Tudo bem, Michele, a chuva está passando perto da gente, mas acredito eu que esteja se deslocando para o fundão da Zona Leste. Fazendinha ao fundo, Parque São Jorge, cenário para esse noticiário do Corinthians, que deve anunciar ainda nessa semana, porque a janela está para fechar, talvez o único reforço desta janela. Corinthians, que convenhamos, contratou bastante no ano passado, mas está a detalhes para anunciar um lateral esquerdo experiente. Eu estou falando do Fabrício Anrileri, um jogador que foi revelado no Boca Juniors, que teve o auge da carreira no River Plate, sendo campeão, destaque da posição, lateral esquerda, entre 21 e 22. Depois do futebol europeu, não deu muito certo, não deu liga, ele está encostado no Getafe da Espanha, não joga praticamente 10 meses. A negociação tinha esfriado, tanto requentou, que ele está no Brasil realizando exames para ser anunciado a qualquer momento para reforço para a família Dias. Corinthians, que já tem 3 laterais esquerdos, o Hugo, que tem sido o titular, o jogador mais defensivo, o Bidu, que é um jogador mais ofensivo, e o Palácios, que não está dando muito certo nos treinamentos não, tanto que foi, de uma certa forma, criticado, digamos assim, pela família Dias na última coletiva, está abaixo fisicamente dos demais. Então chega o Anrileri a qualquer momento para assinar contrato, ser apresentado, anunciado como reforço. Ele vai precisar de algumas semanas para treinar, ganhar ritmo de jogo, porque estava encostado lá no Getafe. O técnico dele lá não gosta muito do futebol dele, alguma coisa nesse sentido, mas eu entendo que pela confiança depositada em cima do futebol desse rapaz, jogador argentino, experiente, família Dias que pediu, ele vem para brigar para ser titular, mas vai precisar de algum tempo. Já eu volto para falar do time provável titular, esquemas táticos possíveis para o jogo de amanhã, porque é quarta-feira, é miércoles, é o jogo da pré-Libertadores que vale vaga na terceira fase da pré-Libertadores. Corinthians precisa ganhar amanhã do Universidade Central. Eu vou trazer para vocês algumas especulações de esquemas, possibilidades, já que o Corinthians tem um desfalque, que é o Ranieri machucado fora de combate. Até já. Como é que vai ficar o Corinthians, hein? Sem o Ranieri? Ou tá tudo bem? Com o Anrileri aí chegando? O Ranieri, acho que o Silveira vai falar com a Depois, gente né? na próxima. Cara, olha, Anrileri. Isso, Fabrício Anrileri. Eu tenho os 2 pés atrás com essa contratação. Aguardar, esperar chegar. Vamos ver se realmente vai ser útil como muita gente imagina. Ele teve um início de construção de carreira bem interessante mesmo.
Mas a questão é qual é o momento dele, né? Essa temporada ele não entrou em campo, ele já não joga desde maio do ano passado. 9 meses parado. 30 anos de idade e não vinha sendo utilizado, reserva do Getafe. 30 anos? Então, assim... Reserva? Será que a solução... O Corinthians, a comissão técnica entende que precisa de um lateral esquerdo com urgência. Não é de hoje que o Corinthians está atrás. O Corinthians foi direto no Arana. Não deu certo. O Arana, inclusive, deu uma entrevista falando sobre isso. Aí o Corinthians foi no Lodge, no Renan Lodge. Não deu certo. 2 laterais de primeiro escalão, de futebol mundial, acho que nós estamos falando. E, de repente, o Corinthians se depara com outra realidade, que é o Fabrício Henrique. É um cara que não vinha jogando, vinha na reserva do Getafe, não entra em campo desde maio, está com 30 anos de idade, que eu acho que a idade nem é um problema, com 30 anos. Mas a questão para mim é que o cara não vem jogando e antes disso já vinha sendo reserva no Getafe. É esse cara, para quem foi buscar Arana, para quem foi buscar Renan Lodge, de repente você acorda com o Henrique, eu acho que é um choque de realidade muito grande, Garrafa. Então, você a gente não tem, né, certeza de como chega esse jogador, mas quando você tem a confiança do treinador, né, isso pode mudar, de repente, a rota do Henrique nessa chegada aqui. É uma aposta muito forte. O Ramon fez um esforço, juntamente com o Emiliano, junto à diretoria, para trazer esse jogador. Confia, né? Confia. É meio que uma relação de confiança. Isso já pode ajudar, já pode ajudar. Talvez essa seja uma aposta. Ele mas... jogou com ele? Ele conhece, né? Conhece o River Plate. Ele conhece, enfim, por causa do River Plate. Quando o Ramon esteve no River Plate, o então é isso. Então tem essa aposta. Agora, o Corinthians, para mim, não basta, eu sei da dificuldade financeira do Corinthians, não basta apenas um lateral esquerdo. O Corinthians precisa de um zagueiro para chegar, para realmente tomar conta da defesa do Corinthians, que é ponto vulnerável. Precisa de um lateral esquerdo. Eu entendo que o Corinthians precisa de precisa de um lateral direito. Porque só o Mateuzinho... Mateuzinho e Léo Maná não dá, né? Eu acho que não dá. Eu acho que para você... Eu tô pensando, em termos de sequência de temporada, você bater de frente com os chamados grandes, são os 3 pontos mais frágeis do Corinthians. As 2 laterais e um zagueiro. Aí o Corinthians encorparia. O meio campo, ele teve esse retorno do Maicon, né? Sim, a permanência do Maicon. O Bidon agora voltou da seleção sub-20. Você tem opções. O Martínez se recuperou o futebol dele esse ano. Agora as laterais... E só uma última coisa, né? Tá gastando dinheiro, não sei quanto com esse jogador, mas não me vai perder o Thales Magno, né? Até agora nada. Tá perigando. Agora tem uma questão também, né? Depois, mais pra frente, agora não vai dar tempo, a gente tem que discutir o Bidu. O Bidu terminou bem o ano. Não é possível, esse ano como é que ele não está bem? Porque tem contrato para encerrar? Porque tem contrato para encerrar? Mesma situação do Giovani? Isso não é uma informação, é uma pergunta. Não acredito. Mas assim, ele tá oscilando bastante, virou reserva do Hugo. Tem gente que fala assim, pelo amor de Deus, o Hugo não tem condição de ser titular da lateral do Corinthians. Eu acho que é uma discussão mais pra gente se atentar ao Bidu do que ao Hugo. Tenho minhas dúvidas, viu? Porque se o Bidu tá perdendo essa vaga pro Hugo, porque tem algo grave acontecendo com ele. É outro jogador. Tem que entender o que tá acontecendo, mas a gente não entra lá pra saber, não acompanha, então... Espero que não seja pela renovação de contrato que travou. A negociação do Palmeiras pelo atacante Vitor Roque ganhou novos capítulos. Cada hora é uma emoção, né? O José Paes está chegando e vai explicar pra gente a situação do momento. Boa noite, Zé. Olha, os palmeirenses estão ficando cada vez mais otimistas. É para isso? É isso sim, é para ficar otimista, Michele. Beijo grande para você, abraço aí para todo mundo que está acompanhando a gente, inclusive alguns palmeirenses aqui agora do lado de fora da academia de futebol, alguns jogadores saindo por aqui, autógrafos, fotos, aquela coisa toda, mas a gente vai falando do Vitor Roque para todo mundo que está acompanhando a gente aqui. Os advogados do Palmeiras foram buscar um amparo jurídico na FIFA, os advogados do Barcelona também, porque existe uma jurisprudência aí para que o jogador seja contratado pelo Palmeiras, agora já nessa janela aqui do Brasil, que vai acabar na próxima sexta-feira. O que acontece? O Palmeiras achou lá um artigo na FIFA, um artigo que se chama registro técnico, na verdade. Ele está dentro ali das regulamentações, das regras de transações, de transferências, de negociações. O que diz esse registro técnico? Que um clube, ele pode registrar um jogador apenas para fins de negociação, não para fins esportivos. Então o que aconteceria? O Barcelona pegaria de volta o Vitor Roque, registraria ele de novo como jogador do Barça, lembrando que ele está emprestado
emprestado lá ao Real Betis até o meio do ano, e o negociaria com o Palmeiras. Isso pode ser feito, inclusive o Palmeiras já fez isso. O Palmeiras, quando negociou o Pedro Lima, uma cria aqui da academia, emprestou ele lá para o Norwich da Inglaterra, e depois um time da Croácia quis a contratação dele. Só que a janela aqui no Brasil já estava fechada, então o Norwich devolveu só tecnicamente esse jogador aqui para o Palmeiras, e o Palmeiras então negociou com esse clube croata. O Palmeiras se lembrou disso, foi na FIFA e agora tudo está sendo resolvido. Precisa haver apenas um entendimento entre o Barcelona e o Betis, porque o jogador, eu repito, tem contrato com o Betis. Então, de repente, uma compensação financeira aí do Barcelona para o Betis, enfim. A negociação está caminhando até numa velocidade interessante e precisa ter um desfecho, repito, já até a próxima sexta-feira, que é quando se fecha a janela de transferências aqui do Brasil, e o Palmeiras quer muito essa contratação. Lembrando que o Palmeiras já tem um acordo com o Barcelona para contratar o Vitor Roque em junho, caso ele não venha agora. Em junho vai ter uma janela especial lá do Super Mundial da FIFA entre os dias 2 e 15 de junho. Então já está tudo certo para que ele venha, se não vier agora no meio do ano, porque o Palmeiras entende que precisa muito contar com esse jogador, especialmente para a disputa desse que vai ser o principal torneio do ano pro Palmeiras, o Super Mundial da FIFA. Então as coisas estão caminhando para que Vitor Roque seja jogador do Palmeiras. Já está com passagem comprada para o Brasil, aqui para São Paulo, já está de malas prontas lá na Espanha, só está esperando o ok. La Liga, que é quem gerencia lá a primeira divisão da Espanha, o campeonato espanhol, tinha bloqueado essa negociação até por uma precaução, uma cautela, para que não houvesse nenhum problema, claro, para o Barcelona, que é o time lá da Espanha, mas para que não houvesse um problema jurídico. E agora as duas partes encontraram essa brecha aí para que o jogador venha atuar no Palmeiras. Devolvo para vocês, daqui a pouco eu retorno para a gente falar da preparação do Verdão para o jogo contra o São Bernardo pelo Campeonato Paulista. Devolvo para você, Michele. Beleza, Zé, o que você está Só aproveitar o Zé Paz, só para esclarecer uma situação, Zé. Caso não aconteça agora, o que a gente torce para que aconteça, porque seria ótimo para o Palmeiras e para o futebol brasileiro, vindo nessa segunda janela de meio de ano, aí ele vem pós-mundial ou ele vem ainda com a possibilidade de participar do Mundial, referente à data dessa janela, por gentileza. Vem para jogar o Mundial. Essa janela, ela acontece entre os dias 2 e 15 de junho. O Mundial só começa no meio de junho. Então ele viria para jogar o Mundial, que é a grande competição do Palmeiras nessa temporada, Garrafa. Michele, obrigado, Zé, mas Michele e Salazar já é complicado, porque você chega no dia 15, o Mundial começa na metade do ano, o ideal é realmente que o negócio se concretize agora, porque vai ter entrosamento, vai entender grupo, vai entender forma de jogo. Você pode, mesmo que você participe do Mundial, jogador de qualidade vai chegar e vai, obviamente, participar, mas faz uma diferença grande. De qualquer forma, é um reforço importante, o Palmeiras não está medindo esforço para trazer o Vitor Roque, eu acho que, em se confirmando, será um belo reforço ao Palmeiras, um belo reforço. E para o jogador vai ser muito bom, Ele sai do futebol. Quem sai do time, Garrafa? Não, ele vai jogar. Sei, ali é Flaco, Facundo, seja lá quem for, o Vitor Roque joga. Ele é o titular. Para mim é jogador que chega para jogar. Chega para jogar e tem essa questão do entrosamento, mas é uma posição que ele depende menos desse entrosamento, né? Só o segundo volante teria um pouco mais de dificuldade de adaptação, ele chega para ser o cara da conclusão, o cara da responsabilidade ali na frente, seria uma baita contratação. Eu sou muito fã do futebol dele, infelizmente as coisas não estão andando bem para ele na Espanha. É um negócio que todo mundo quer fazer, o Barcelona quer fazer, o Palmeiras quer fazer, a grana é alta, tá todo mundo interessado, o Vitor Roque quer vir, tudo muito bacana. Tem uma questão importante, eu estava lendo o Mundo Deportivo da Espanha, um jornal que cobre o Barcelona principalmente, o jornal de Barcelona, e na matéria de hoje eles explicam que existe um problema. O Barcelona foi à FIFA, assim como o Zé explicou, o Palmeiras e o Barcelona foram à FIFA e eles já têm essa autorização da FIFA. A FIFA já sinalizou positivamente que tá tudo bem, vocês podem fazer a negociação. Que bom. Mas a La Liga ainda não. A La Liga continua entendendo, a última manifestação da La Liga é de que não tem que fazer dessa maneira. Qual que é o problema nisso? Mesmo que Barcelona e Palmeiras tá bom, mas nós temos aqui a permissão da FIFA, nós vamos fazer um abraço. Mas para o Vitor Roque jogar no Palmeiras, ele depende da liberação da documentação. E quem libera a documentação é a La Liga. Ai. E aí tem até o dia 28. Então, e se de repente, eu não sei, por birra, por alguma coisa, mas a La Liga tem que liberar a documentação do Vitor Roque para ele vir. Mesmo que Palmeiras e Barcelona resolvam peitar e falar, nós vamos correr até risco
de depois ter problema judicial, lá com a FIFA e tudo mais. Nós vamos correr o risco, nós vamos para a briga com a La Liga. Mas por que a La Liga não quer liberar? Não entendi. A La Liga entende que há uma controvérsia jurídica, é isso que o Zé explicou agora, a questão da janela que fechou lá, mas está aberta aqui e tudo mais. Ela entende que não pode fazer o negócio desse jeito. Que fechou o jogador lá. que está no Betis, mas pertence a outro clube, ela entende que não pode fazer desse jeito. Esse é o problema. Só que, se eles quiserem resolver, não, nós vamos fazer de qualquer jeito, a La Liga será que vai liberar a documentação do Vitor Roque até o dia 28? Vale Se não sair até o dia ver. 28, é o que o Garrafa falou, só no meio do ano. Chegou a hora do Resta 1 no Gazeta Esportiva. É o Resta 1. Ih. Pois é, deu briga na redação, esse quadro hoje. Hoje a gente vai eleger o melhor jogador da primeira fase do Paulistão entre os 4 grandes. Eu já vou adiantar para você que a lista deu bastante debate na nossa redação durante toda a tarde. Foi aquela discussão complicada, longa, até chegar aos 2 melhores de cada equipe. Dos 2 melhores de cada equipe. Aviso que ficaram fora sob muita... Suspense. Boa. Não vou. Ficou fora gente que eu não concordo. Mas o diretor fez assim, ó. Eu sou o diretor e eu que mando. Então resta 1 do diretor, então. O pior é que não, porque Deu, o jogador que ele queria não entrou, se eu não estiver enganado. Então, olha só. Ficou fora Memphis. Como é que é? Ficou fora Garro. O Garro fora? Ficou fora Estevão. Como é que é? E ficou fora o Lucas. Põe na tela. Olha lá. Resta 1. Vocês vão ter que escolher o melhor jogador da primeira fase do Paulistão. Do Palmeiras foram eleitos pelo nosso time do esporte Maurício e o Veiga, o Rafael Veiga. Aí do Santos... Só uma observação. A grande discussão que tomou muito tempo lá na redação foi essa daí. Maurício e Veiga, os 2 destaques do Palmeiras. O Estevão não pode ficar fora. Não, já não gostei. O Estevão não pode ficar fora. O Estevão, nos momentos mais difíceis, foi ele que chamou pra dentro do jogo. Foi, sim. Qual foi o momento difícil que o Estevão chamou pra ele? Pode ver os últimos jogos do Palmeiras aí. Pênalti contra o Corinthians? O Estevão não pode ficar fora. Como não? Do Palmeiras, Olha, não. continuando. Como não? Eu discordo completamente. O Estevão jogou mais que o Veiga? Não, Maurício é o artilheiro. Mais que o Veiga? Mas o Maurício Veiga tinha que tem estar. 8 participações em gols Dá pra em 10 baixar jogos. um pouquinho? Só? O Estevão Aí. é fundamental aí. Bom, vamos continuar, Precisava ser Bento. obrigatório? 2 O de Maurício cada? tinha... os 2 caras. O diretor falou que tinha que ser 2. ser 2. Eu falei que tinha que ter o Memphis que e o ter 3 Garro. aí. Tinha que ter. Então vamos lá. No Santos tem o Guilherme e o Neymar. Foi unânime. Também, os outros... Esse foi unânime. Aí, no Corinthians, tem o Thales Magno e o Hugo Souza. Eu concordo com esses 2, mas eu polia mais o Memphis e o Garro. Mas o Garro começou Não importa. a jogar no final. Pra mim não importa, é pelo conjunto da Vamos obra. ler lá embaixo. Melhor jogador da primeira fase do Paulistão. E no São Paulo tem o Oscar e o André Silva. Não tá faltando mais gente aí, diretor? Mas tudo bem. Vamos começar com esses 2. O diretor tá... Olha, tá gritando. bravo, hein? Tá Fala aqui bravo, no hein? microfone que eu quero ver se é bravo, homem. hein? Fala alto pro telespectador escutar. Fala isso aí que você falou. Fala, diretor. Vamos lá. Abre o microfone. Ah, não tá aberto. Ele falou o seguinte: não é pra jogar com nome, é pra jogar com bola. Quem jogou mais bola. Quem jogou mais Não bola. é quem é melhor, né? Quem jogou mais bola. Então, Essa bom. Mais umas carinhas aí. Osmar Garrafa. Qual desses 8 você elimina nesse começo do Paulistão? Quer dizer, que não foi o melhor da primeira fase do Paulistão. Oscar. Oscar, e você, Salazar? Não foi o melhor? Se ele Oscar. votar em outro, eu vou ter que Oscar, desempatar. é o Oscar. Então pronto, tchau, Oscar. Um beijo pra você, tudo de bom. Continuando então agora o nosso Resta 1. Quem foi o melhor jogador dessa primeira fase do Paulistão? Tem o Maurício, o Veiga, o Guilherme, o Neymar, o Thales Magno, o Hugo e o André Silva. E aí, Salazar, começa com você. Desses daí, eu tiro o André Silva. E você, Garrafa? Mas ele fez 3 gols aí. Não, fez 2 gols agora, recentemente. Pode tirar o André Silva. Deu entrevista exclusiva pra gente. Não é uma coisa, não é bola? Não é bola, é o que jogou. Simpatia, André. Não, é o que Não, jogou. André Silva. Então, tchau, André Silva. Ó, eu queria que você ficasse, André Silva.
Tiraram os dois do São O Paulo, diretor tá querendo colocar fogo. O diretor ele criou todo esse clima para colocar fogo. Eu não vou entrar na pilha do nosso diretor, não. André Silva jogou mais que qual dos outros ali, ué? Então vamos ver. Maurício, Veiga, Guilherme, Neymar, Thales Magno ou Hugo Souza? Quem você tira a garrafa? Eu vou tirar o... Difícil, hein? 40 minutos pra pensar. Vamos lá. Eu vou tirar. Eu sou fãzaço dele. Né, É o Veiga. Não. Quem é? Eu vou tirar o goleiro Hugo. É assim. Não! Eu vou tirar. Ele jogou. Nossa, ele salvou o Corinthians. Ele salvou o Corinthians. Ele salvou o Corinthians. O Corinthians passou com tranquilidade. A defesa, às vezes, que foi exigida, acabou sofrendo gols, tal, não por culpa do Hugo, que é um baita goleiro. Tenho defendido o Hugo na seleção brasileira. Mas como melhor, eu acho que o Corinthians não sofreu tanto no sistema defensivo. Por isso eu tiro o Hugo. Né? Então a gente tem que entender o quadro. A gente tem que entender o quadro. Porque o Hugo foi muito importante contra o Santos, muito importante contra o Palmeiras, jogo com a menos, clássico fora de casa, além das... eu vou no... É pra voltar, eu tiro... Vai tirar quem? Vai? Thales Magno agora. Ih! Hugo ou Thales Magno? Eu vou tirar... O Thales não conseguiu se firmar como titular, mesmo jogando bem, fazendo gol e tudo mais. Mas por culpa da comissão técnica, eu acho que ele merece ser titular. Mas eu acho que ele jogou mais que os outros. Pra mim a questão é que os de cima ali jogaram mais. Não posso, eu vou ter que botar o Thales. Tchau, Thales. Um abraço pra você. Tudo bem. E agora, Salazar, quem você tira? Essa era a dúvida, hein? Sobrou quem ali? Sobrou o Veiga, o Maurício, o Neymar, o Guilherme e o Hugo. Agora eu tiro o Veiga. O Veiga? Rafael Veiga do Palmeiras. Agora eu tiro o Veiga. E você, Garrafa? Eu ainda tiro o Hugo. Tira o Hugo? Não tiro o Veiga. E aí, diretor, agora tá muito difícil pra mim. Vou tirar o Veiga. Pronto, falei. Tchau, Veiga! Um abraço pra você, então. Foi. Vamos rápido, porque esse foi dolorido pra mim. Mas vamos lá. Agora, o Guilherme, o Maurício, que tá machucado, não tá mais jogando, mas jogou muito. Foi muito importante até o momento que ele jogou pro Palmeiras. Vocês vão ter que concordar comigo. Guilherme, Neymar. E agora sim, acho que sai o Hugo. O que você acha, Garrafa? Tem que continuar com o Hugo, né? Hugo e você? Do qual sou fã. Agora não tem jeito. Agora eu tiro o Hugo. Agora vocês tiraram o Corinthians da parada, não, é isso? Não é o Corinthians, é o Hugo. Vocês tiraram o Corinthians do quadro. Você também não entra na pilha do diretor. Lá. Jogador da primeira fase do Paulistão. É isso, gente. Bom, agora temos. Hugo é espetacular. Então, tchau, Hugo. Tudo de bom, sob protesto, tá? Maurício, Guilherme ou Neymar. E agora? Pra mim agora? Sai o Maurício. E pra você, Garrafa? Maurício. Eu já tenho meu campeão, hein? Eu tenho faz tempo. Maurício também? Maurício. Tá bom, vai. Maurício machucou, só por isso. Agora vocês tiraram o Palmeiras da jogada. Ficou só o Santos. Você quer nos jogar na boca dos leões, Santos. Né? E agora eu quero saber, desses dois que estão aí, quem é que você elimina, Salazar? O Guilherme ou o Neymar? O Neymar. Sério? Sério. O Neymar foi muito importante para essa reação, mas tem um jogador no Santos que foi importante antes do Neymar e depois do Neymar continuou sendo o amado, como ele fala, que é o Guilherme, artilheiro do Paulistão, marcando gol em todos os jogos importantes, gols importantes também, jogando fez gol bem. Olímpico? Ele fez gol olímpico? Não fez, mas tudo bem, fazer um gol olímpico na última rodada contra o Lanterna do campeonato, que penso que isso tem perto dos 10, né? 10 ou 11, nem lembro. 10 gols do Guilherme. E então, agora, assim, Garrafa, o que você acha? Você quer votar primeiro? Até sem quem não, você vai você. votar? Não tenho dúvida. Não tenho dúvida. Ele ajudou demais o Santos no início do campeonato e no final do campeonato. O Neymar, ele ajuda, ele complementa aquilo que o Guilherme fez de bom no campeonato. Para mim, Guilherme é o melhor. Pro Neymar engrenar. Peraí, 4 jogos tem que eliminar. Tá, eliminamos o Neymar. Para Guilherme, você eliminou o Neymar e você eliminou o Neymar também? Neymar. Ó, diretor. Esse quadro é uma maldade com os comentários que fala da gente eliminar. Eliminou o Neymar. Neymar jogou menos que o Guilherme na primeira fase do Paulistão, só isso. Melhor jogador. Esse quadro tem que ser repensado. Se deu problema, vai continuar dando, porque isso é pra acabar com vida de comentarista. O Ceará tá eliminando o Neymar. Não estamos eliminando o Neymar. Pior, nós estamos elegendo o Guilherme. Chegou, jogou alguns minutinhos, depois jogou mais um pouco. Ele engrenou no final contra os Lanternas. Vamos ter que modificar pior que eliminar o Neymar, pra mim, foi nem colocou o Você não acha que o Guilherme foi o melhor jogador da primeira fase
fase do Não Paulistão. importa o que O eu acho, Guilherme vocês foi já melhor. destruíram tudo. Aliás, tudo você que não eu disse queria. quem vai ser o campeão paulista no Mesa Redonda? Pois é, você não perguntou. Verdade, esqueci. Agora também vai Não, ficar você querendo. Você vai ver, vou te pegar. Vai ficar ter jeito. querendo, vai ter que perguntar lá no Mesa Redonda. Não, vamos lá. Bom, tudo vai ficar em ordem na sua vida e a gente vai voltar a conversar agora com o Silvestre, no Parque São Jorge. E o assunto é sério, Silvestre. É sobre o meio-campo do Timão Ranieri. Você deixou a informação no ar e eu fiquei angustiada. Perdi um pouco o raciocínio agora, Michele, mas vamos lá. Ranieri tá fora, machucado, ele que é o primeiro volante. Corinthians tem jogado as principais partidas com o time titular no formato de 4-4-2, para simplificar. Um losango no meio campo, 4 homens ali. Ranieri é a ponta de baixo do losango. Sem Ranieri, o que pode fazer a família Dias, além desse esquema básico? Só trocando um jogador por outro. Entra o Bidon, só que o Bidon ele joga um pouco mais adiantado pelo lado esquerdo, provavelmente. É mais um meia, jogador que sai mais pro jogo. Então, nesse formato, mantendo o losango do meio campo, o Martínez seria recuado para a primeira função, na parte de baixo do losango, aí jogaria o Carrilho de um lado, o Bidon do outro e o Garro lá na ponta de cima fazendo a ligação com os dois homens de frente, Memphis e Yuri Alberto. Mas eu enxergo, e a família Dias também, foi assunto da última coletiva, um esquema mais ousado. Eu faria isso, 3 atacantes. Então, em vez de entrar o Bidon no time na vaga do Ranieri machucado, coloca um ponta, que pode ser quem? Thales Magno, que é um ótimo jogador de beirada, um jogador agressivo, ou até mesmo o Romero, que sempre que é chamado dá conta do recado. Romero é o artilheiro da Arena, com 41 gols, chegou a essa marca com os 2 que ele fez diante do Guarani no último domingo. Aliás, o formato do time do Ramon Dias para esse jogo contra o Guarani foi justamente no 4-3-3, só com time reserva. Então eu adotaria esse esquema. E o Thales Magno, respondendo ao Salazar, Fabinho Soldado ontem na Federação Paulista, o dirigente do Corinthians, disse que mantém conversas semanais com o New York City, que é o time americano da Liga Norte-Americana, que emprestou até o meio do ano o Thales Magno para o Corinthians. Corinthians ainda tentando esticar esse empréstimo até o final da temporada para contar com o Thales Magno, que pode, ou ele ou o Romero, ser titular amanhã, jogando com 3 atacantes, abrindo o Memphis por um lado, um dos dois, Thales ou Romero pela direita e Yuri enfiado. Eu jogaria assim, não precisa de primeiro volante para meter 7-0 no Universidade Central da Venezuela, cujo esporte nem é o futebol, o principal esporte, e que é um time semi-amador. Vai pra cima, Coringão. Beijo pra vocês. Beijo, Silver. Fala, Garrafa e Salazar. O Corinthians não precisa publicamente externar, né, talvez as decisões que vão ser tomadas, mas eu tomaria as seguintes decisões. Eu tomaria muito cuidado para chegar com um time melhor contra o Mirassol, porque para vencer essa frágil e quase semi-amadora equipe da Venezuela, qualquer time que você colocar lá e jogar com seriedade vai vencer. Então é olhar, conversar com o departamento médico, não precisa externar isso publicamente, fala, peraí, eu quero você inteiro contra o Mirassol. Então você fica de fora, dá uma mexida no time, monta um time razoável para se classificar, Salazar. Acho que todo mundo já sabe qual é o time titular do Corinthians. Para mim não tem que mudar a formação. É o time que jogou bem ano passado e é o time que quando jogou assim esse ano também jogou bem. É o Losango, 4-4-2, nada de 4-3-3. Toda vez que o Corinthians colocou 4-3-3, 3 atacantes, foi assim quando foi eliminado da Copa do Brasil, foi assim quando foi eliminado da Copa Sul-Americana. Foi assim quando quase deixou o Santos empatar. Exatamente. Ele colocou 3 atacantes de forma desnecessária. Costuma não dar certo com este Corinthians de agora, ao contrário da outra, desse 4-4-2, que apesar de ter esse jogador, esse primeiro volante ali, tradicional, ele faz com que o Corinthians jogue melhor e jogue, inclusive, de maneira mais ofensiva. Então, para mim, não tem segredo. O Ranieri machucou, vai entrar o Martínez ali. Com o tempo, eu acho que o Maicon pode ganhar essa vaga. De um lado é Carrilho, do outro Bidon, Garro no meio, Memphis Depay e o Alberto lá na frente. Eu acho que não tem segredo. E a informação que eu recebi agora, em cima da hora, é de que o time titular treinou com o Bidu na lateral e não o Hugo. Só faltava pôr o Hugo para marcar o time da Venezuela, né? Então, assim, é um time que deve ter Mateuzinho na direita, Bidu na esquerda, ambos muito ofensivos, além de Carrilho, Bidon, Garro, Memphis, Yuri. E procurar resolver logo e tirar os jogadores que estão em condição um pouco mais complicadas no aspecto físico, preservando para a partida contra o Mirassol. O grande problema é que a gente não tinha que estar discutindo nada disso. Era para estar todo mundo reserva se os caras tivessem levado o outro jogo a sério e não levaram. Agora tem que fazer bonito e vergonha. resolver em casa. O boleto chegou. Foi uma vergonha. Boleto chegou. Chegou. Uma hora a conta chega.
Resultado da enquete. Qual grande tem o adversário mais difícil nas quartas do Paulistão? Para o Garrafa é o São Paulo. Para o Salazar é o Palmeiras. E deu para o pessoal que é o Palmeiras, que vai enfrentar o São Bernardo fora de casa, 40% dos votos. Ó, o Palmeiras, hein? José Paz está de volta na telinha para mais informações do Verdão. Ô Zé, como é que está a preparação para as quartas de final do Paulistão? Palmeiras folgou ontem, né, Michele? Se representou hoje aqui na Academia de Futebol de olho exatamente no São Bernardo. Próximo compromisso do Verdão no sábado aí pelo mata-mata do Campeonato Paulista. Jogo importante e o Piquerez é dúvida, né? Piquerez que já não atuou nessa última partida contra o Mirassol, lesão na coxa. O Piquerez vinha de um problema, né, no joelho, operou no ano passado, ficou muito tempo fora. Quando voltou nesse ano, voltou bem, mas agora convive com esse outro tipo de lesão, uma lesão na coxa. A ver se o Vanderlan segue como titular, como foi no jogo contra o Mirassol. Palmeiras que divulgou aí nas redes sociais, lá na internet, os bastidores dessa vitória importante que classificou o Palmeiras para o mata-mata. Vitória importante, claro, a Ponte perdeu para o Red Bull Bragantino, mas o Palmeiras fez a sua lição fora de casa, conseguiu se classificar e a gente vai acompanhar um trechinho aí do Abel Ferreira antes dessa partida lá em Mirassol, motivando a galera. Pode rodar. Vamos fazer a nossa parte, ok? Entrar hoje no jogo como foi o último jogo, meter intensidade e ritmo no jogo, ok? Levar a bola as vezes que nós conseguirmos com qualidade à baliza do nosso adversário para fazer golo e depois fazer a nossa parte e acreditar só, está bem? Todos nós gostamos de futebol, mas há um que gostam mais do que outros. Todos nós gostamos de ganhar, mas um gostam mais do que outros. E eu amo os que odeiam perder. Eu amo os que odeiam perder. Entendem o que eu vos estou a dizer? Quando o arte apitar, ok? Sempre no controle e jogar do primeiro até o último segundo para fazer a nossa parte, ok? E o resto vai ser o que vai acontecer. Não adianta estar a pensar, porque nós disso nós não controlamos. Controlamos é o aqui e o agora. Tá aí a palavra do Abel Ferreira aqui no Gazeta Esportiva. Devolvo para você aí, Michele, nos nossos estúdios a ver qual será o Palmeiras que estará em campo para enfrentar esse bom time do São Bernardo. No final de semana estarei lá e trarei tudo para vocês no dia seguinte, no Mesa Redonda, tá bom? Um beijo grande para você, Mi. Abração para todo mundo. Valeu, Zé Paz, arrasando muito. Eu sempre falo e digo, não passe com o troféu dando mole na frente do Abel, que ele pega. O Palmeiras estava quase eliminado. Palmeiras entrou na briga e entra como um dos candidatos. Uma coisa que tem que ficar claro, o regulamento do Paulistão, às vezes ele causa uma ilusão de ótica no torcedor, né? Quando a gente está falando que o Palmeiras estava quase eliminado, mas o Palmeiras, ele fez a mesma pontuação do segundo colocado na classificação geral. Ele ficou em terceiro, com o mesmo número de pontos que o São Bernardo, ambos com 23, e acima destes dois, só o Corinthians. Então parece, quando a gente fala, estava quase eliminado, eu sei que não é isso que o Garrafa quis dizer, mas eu percebi que torcedores e amigos meus comentando, você vê como é que é, lá estava lá, quase que não entraram, agora eu quero ver. Eu falo, não tem essa. Tanto que o Palmeiras está entre os melhores, ele se classificou entre os melhores. Ele sofreu por causa de uma questão do regulamento, mas ele está entre os melhores do Paulistão. Não adianta, Palmeiras e Corinthians, continua sendo favorito, Corinthians quase já foi era. rebaixado. É o Corinthians. E agora o Palmeiras. Vocês viram um meme do cara? Tinha assim, camisa do Santos, camisa do São Paulo e camisa do Corinthians. Eles estavam tranquilos e tal. De repente entra na sala o palmeirense. Aí todo mundo... Não, o Palmeiras, o Abel, querendo ou não, teve perdas aí dentro do elenco, mas ele é um time que está acostumado a disputar título, é um time que está acostumado a disputar finais, tem jogadores aí experientes. O Palmeiras está firme e forte na briga por esse título. Firme e forte. Para mim, Corinthians e Palmeiras são os principais favoritos ao título. E ambos estão muito acima de São Paulo e de Santos. Só rapidinho, peraí, o Salazar não falou. Domingo do Mesa Redonda, eles fizeram tipo top 4. Para você, o favorito qual é em primeiro lugar? Palmeiras. São Paulo ou Santos agora? Santos e São Paulo. Santos e São Paulo. Então, o primeiro é o Corinthians. Vamos aguardar, ele está num outro momento. Pessoal, valeu Salazar, valeu Garrafa. Fiquem agora com o Jornal da Gazeta. Tchau.